Hoje temos o segundo encontro do Super-Homem com o Homem-Aranha, por John Buscema e Joyce Nott. É depois da vinheta. Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Ricardo do canal Uma Época Inesquecível. Canal esse que tem por objetivo falar de quadrinhos, da cultura pop em geral, dos grandes desenhistas, roteiristas, arte finalistas, enfim, de toda essa galera que nos presenteou com grandes clássicos que perduram por décadas, que é amado por fãs de várias gerações e que fazem caras como eu produzir conteúdo para vocês. É isso aí. Galera, agradecendo a todo mundo que está se inscrevendo, compartilhando, dando like. O like é muito importante para o YouTube recomendar o canal. Então, puxa, se você gostar do conteúdo, dá like, recomenda, compartilha naquele grupo de WhatsApp dos amigos que curtem quadrinhos, que curtem esse assunto no caso. E assim, vamos ajudar o canal a ter mais inscritos, a ter mais visualizações, para a gente poder fazer um engajamento bem bacana e fazer um trabalho espetacular com a ajuda de vocês. Bom, hoje também temos a arte dos inscritos, tá? Temos a arte dos inscritos com direito a um Hulk Delikel, um selo Hulk Delikel no caso, então depois da resenha não sai não, porque tem a arte dos inscritos e eu vou te falar, a galeria tá show, tá demais, é isso aí. Mas hoje a gente vai falar desse gibi aqui, ó. Super-Homem e Homem-Aranha, o segundo encontro, que tem desenhos do mestre John Buscema, arte final dos personagens de Joyce Nott e a colaboração de vários outros arte finalistas. E o roteiro de Jim Shooter. Assim, esse gibi é um gibi bonito, é um gibi que eu gosto, eu comprei quando era moleque. No caso, eu comprei a primeira versão, no caso, né? E tinha uma capa mais bonita que essa. Esse aqui é um relançamento que a Abril lançou depois do caso. Mas o que eu quero dizer é a arte é esplendorosa, porém o roteiro é morno, não vou mentir para você. Tem o primeiro encontro do Super-Homem com o Hulk, no caso, né? Tem um desdobramento ali, mas assim, pela história, na minha opinião, deixou a desejar. Não foi tão impactante quanto a primeira história, no caso, né? Ficou morno, no caso, né? Eu acho que o Jim Shooter, como roteirista, ele não era um bom roteirista, na minha opinião. Sei que de repente pode não concordar uma pessoa ou outra, mas enfim, né? E eu não quero entrar nesses méritos agora, porém, os desenhos de John Buscema e a arte final de Joyce Nott nos personagens é fantástico, então vale muito a pena essa viagem, porque você vai ver o Superman de John Buscema, e eu vou te falar, tem amigo meu que fala que é a melhor versão do Superman de todos os tempos. Então, tá esperando o quê? Já garantiu aquela cervejinha, malandro? Já colocou no cooler? Já se ajeitou no sofá? Eita, tô ligado. Vamos nessa que a viagem vai estar demais. Bom, galera, vamos lá então folhear essa maravilhosa aventura magistralmente desenhada por John Buscema e arte finalizada por Joyce Nott. Essa dupla não tem como a história ser ruim, né? Infelizmente, o gibi, a versão que eu comprei foi um relançamento, né? Não era a capa original desenhada por John Buscema, né? Com essa capa aqui, eu não consigo analisar quem seja o desenhista dela no caso, mas não é uma capa tão impactante quanto a capa de John Buscema no caso, né? Eu tive já essa revista, mas eu não soube cuidar, e eu peguei esse relançamento. Então vamos lá. Aqui, né? Começamos aqui com o Homem-Aranha impedindo os assaltos. Aqui o roteiro é de Jim Shooter, os desenhos de John Buscema e a arte final dos personagens de Joyce Nott.
A arte final dos cenários é de Terry Austin e Klaus Jansson, com participações de Bob McLeod, Steve Leialoha, Bob Layton, Bob Wiacek, Joey Rubinstein, Walter Simonson e Al Milgrom. Então, com exceção dos personagens, todos os cenários tinham um revezamento de arte finalistas, no caso, né? Particularmente, o roteiro do Jim Shooter, né? Não é lá um roteiro muito, assim, muito soberbo, né? Entendeu? É um roteiro ok, né? Mas vamos lá. Acho que o Homem-Aranha nada demais impedindo um assalto aqui no caso, né? Ele registrando tudo com a câmera, né? A John Buscema é sem palavras, né? É muito legal ver o super-homem desenhado por John Buscema. E aqui tem alguém observando. E esse alguém é ninguém menos que o Dr. Destino. Aí já, meu amigo, a brincadeira já começa. Olha isso aqui. Olha essa pose do Dr. Destino. Olha a onipotência do Dr. Destino sentado aqui nessa sala de comando. Que desenho bonito, hein? Que bela commission isso aqui daria, hein? Nossa senhora, que... E eu achei legal também a pintura do uniforme do Dr. Destino, né? Porque geralmente ele é todo pintado em verde escuro e verde escuro. Aqui usou dois tons de verde a pintura, no caso, né? O que eu achei bacana. Fez lembrar bastante aquele bonequinho da Guerras Secretas da Gulliver, né? Mas o desenho é fantástico. Olha isso. Olha esse maquinário. Olha a onipotência do Dr. Destino. Um dos maiores vilões da Marvel, sem a menor sombra de dúvidas, né? E aqui ele andando, tudo. Aqui um close na máscara, os rebites aqui. Eu adoro esses rebites do Dr. Destino. E aqui segue-se a trama. E aqui ele já observa o Hulk, né? O Hulk do John Buscema. Aqui no caso, temos o Peter Parker acordando atrasado, azarando as meninas, levando fora porque não tem muita grana para sair. E tudo muito bem trabalhado. O J. Jameson, o Joey Robertson, as dobruras. Eu sempre fico olhando o modo de como os desenhistas conseguem desenhar as roupas, né, as dobruras, as artes finais. Isso é muito complexo e muito complicado. Essa bela tomada de um helicóptero sobrevoando aqui Metrópolis, né? E aqui vemos um cenário de destruição, né? Provocado pelo Hulk, né? E o Super-Homem como Clark Kent procurando alguma pista. Segue aqui, olha o Jimmy Olsen na versão do John Buscema. Você vê que é um Jimmy Olsen mais despojado, no caso, né? Não é tão garotinho, não é tão aquela coisinha do ajudante Super-Homem, no caso, né? Aqui segue-se as histórias, né? E aqui continua a história. E no caso, o Hulk já ameaçando Metrópolis aqui no caso, né? E nisso, o Clark Kent provoca um terremoto para todo mundo evacuar o prédio e ele poder se transformar em Super-Homem. E, meus amigos, olha a arte que John Buscema nos presenteia. Olha esse Super-Homem de John Buscema na versão de John Buscema. Olha isso. Imagina um arco de histórias do Super-Homem desenhados pelo John Buscema. Isso aqui é um presente para o leitor. Isso aqui é magnífico, é estupendo. Não tem adjetivos aqui no caso que possa descrever. E aqui temos um Hulk ensandecido, né? Com um traço maravilhoso de John Buscema, com a arte final de Joyce Nott. E
o encontro dos personagens. Eu criei uma expectativa sobre isso por conta que eu acompanhava as revistas do Hulk do Sal Buscema, no caso, né? Então eu era doido para ver um embate entre esses dois personagens. E aqui começa-se o combate, né? O Hulk jogando o carro no Super-Homem e ele partindo. Olha essa cena de impacto. Olha essa cena, olha a luta entre os dois personagens, né? Os dois personagens de força física, né? Da DC e da Marvel. E continua aqui, o Peter Parker ali vai investigar como Homem-Aranha. E continua a luta. Você vê que não tem cenas tão impactantes assim no caso, né? O John Buscema usa quadros pequenos no caso. E o Super-Homem tentando saber o que está acontecendo. E nisso o Hulk acerta. Olha essa mão desenhada por John Buscema. E nisso o Super-Homem, achando que o Hulk está ferido, o Hulk vai lá e pega o Super-Homem de surpresa e faz ele atravessar a cidade. E nisso o Hulk continua devastando a cidade. E aí, um roteiro: com um ódio insano, o monstro desfere o golpe mais forte de sua torturada existência. Uma terrível onda de choque atravessa a cidade, virando carros, quebrando vidraças, abalando estruturas e derrubando um certo aracnídeo. Olha o Homem-Aranha aqui. E nisso o Homem-Aranha vai tentar encarar sozinho o incrível Hulk. Olha essa cena. Quadrinho puro de super-herói. Vamos combinar, né? Fantástico. E nisso chega o Super-Homem. E aí o Super-Homem já vem meio preparado, né? Fica para trás, esse é um trabalho para o Super-Homem. E nisso o Hulk. Aí a cena, eu acho que essa aqui é a cena mais impactante dessa história. Olha essa cena. É uma cena bonita, mas ao mesmo tempo, vamos assim dizer, para os fãs do Incrível Hulk, é uma cena que os fãs do Incrível Hulk não gostam de ver muito, no caso, né? Mas a cena é poderosa. Olha esse soco do Hulk, o Super-Homem imóvel, né? Eu listei essa cena como uma das cenas mais impactantes dos quadrinhos de todos os tempos. Tem o vídeo das cenas impactantes. Esta cena com certeza é uma delas. Quando isso aqui saiu, eu falei, puxa, isso aqui está errado. Isso aqui não pode ser, não é concebível que o Hulk acerte um soco, o Super-Homem nem sinta, né? Eu não me conformava com isso, né? Mas se for para analisar, era um Superman pré-crise, antes da reformação de John Byrne, aquele cara que podia mover mundos, não sei o que, né? Então, é passável. E aí o Hulk continua desferindo os golpes do Super-Homem, até o Super-Homem ver esse aparelho que estava deixando o Hulk meio louco, no caso, né? Olha a propriedade com que o John Buscema desenha o Super-Homem. Gente, isso aqui é magnífico. Olha isso. Dizem, né, tem as histórias que o John Buscema chegou a oferecer trabalho para a DC Comics, que a DC Comics recusou. E quando o John Buscema começou a despontar na Marvel, a DC chamou ele, mas aí ele falou, não, por uma questão de honra também, agora também não quero desenhar mais para vocês, né? O que eu, assim, né, porque você fica imaginando como seria uma história marcante da DC desenhar para John Buscema, né? Continuando a história, o Hulk se transforma em Bruce Banner, é levado para as autoridades e aqui o Parasita é libertado por conta do soco do Hulk. Olha essa mão do John Buscema. E nisso, sem querer, ele consegue absorver os poderes do Peter Parker, né? E o Jimmy Olsen socorre ele. É como eu falei, o Jimmy Olsen do Buscema é um Jimmy Olsen mais adulto, né? Não é tão menino. É como se fosse um cara aí com seus 28 anos, no caso, né? Muito bacana a abordagem do Jimmy Olsen e do John Buscema, no caso. Olha aqui, ó.
bem mais adulto, não tem aquele jeito de menino, aquela gravatinha borboleta, né? Eu curti pra caramba o jeito despojado que o John Buscema, a identidade que o John Buscema deu pro Jimmy Olsen, no caso, né? Segue-se as tramas. Aí temos um super-homem voando, né? Você percebe que a história em si não tem muita ação, no caso, né? Eu, particularmente, vou dar uma opinião aqui, acho que de repente muita gente pode até não concordar comigo, né? O Jim Shooter teve a sua importância como editor-chefe, mas como roteirista, sei lá, ele tentou fazer aquela nova Marvel, não vingou, entendeu? Não são histórias empolgantes. Ele, tudo bem, ele roteirizou Guerra Secreta. Guerra Secreta foi mais marcante pelo fato de ter sido um crossover entre os personagens, no caso, né? E eu acho que o Jim Shooter, na minha opinião, foi um cara, assim, teve a sua importância, mas também ele foi um cara de muita sorte. Porque ele contou com talentos ferrados da indústria, né? Bem na sua época de editor. A gente está falando de Frank Miller, John Byrne, a gente está falando de Marshall Rogers, estamos falando de Bob Layton, John Romita Jr. com Homem de Ferro, estamos falando das histórias do Homem-Aranha, sabe? Estamos falando de Roger Stern, né? Bill Mantlo, Hulk Salbucema. Então, assim, o Jim Shooter, ele foi muito sortudo, porque na sua época de editor ele pegou toda essa galera. Tudo bem, tem os méritos dele, mas por que eu acho que, assim, poderia ter sido bem melhor? Em que sentido? Eu fico imaginando qual seria o rumo que John Byrne daria para a história do Hulk, entre outras coisas. Mas eu estou desfocando aqui, mas vamos voltar aqui, ó. Aqui o Doutor Destino, né? Muito bem representado, e segue a história. O Doutor Destino prega uma armadilha no Super-Homem, o Super-Homem pega a placa de chumbo, se reveste e consegue se proteger da Kryptonita. E nisso o Doutor Destino, em toda a sua segurança, arrogância, ele goza de imunidade diplomática, no caso, né? E o Super-Homem não pode fazer nada. Continuando as histórias aqui. Belíssima tomada aqui do Super-Homem com o Doutor Destino. E segue-se as histórias. Clark Kent, ele voando. Eu acho que aqui no caso há uma troca, né? O Clark Kent vai trabalhar para o Clarim Diário e o Peter Parker vai trabalhar para o Planeta Diário, no caso, né? O Super-Homem salvando o avião, cenas do cotidiano. E segue as histórias. O Super-Homem prevenindo vários acidentes, né? E o Dr. Destino captura o Hulk. E nisso o Dr. Destino ele dá uma lição no Parasita, né? E faz com que o Parasita obedeça a ele no caso, né? Segue essas histórias sem grandes, a história meio amarrada. Chega a ser um pouco morna a história, não vou mentir, entendeu? Não tem assim um roteiro dinâmico, um roteiro de ação, né? É um pouco amarrada a história no caso, né? Eu acho que um bom roteirista no lugar de Shooter teria feito um trabalho bem melhor. Um Chris Claremont que estava começando, o próprio Bill Mantlo, ou sei lá, o Lee Win, entendeu? O Lee Win também. Poderia ter feito uma história mais dinâmica, no caso. Faltou um dinamismo, né? Que é compensado pela arte, pelo menos. Né? A arte é esplendorosa, vamos combinar. Isso aqui, quando lançar, com certeza, eu pretendo comprar. Olha esse Homem-Aranha aqui, que tomada bonita, que desenho limpo, né? Que desenho limpo, né? Olha que desenho limpo, sem as linhas firmes, no caso, né? E continua a história. E nisso, o Homem-Aranha se dá conta que ele vê a Mulher Maravilha. Olha a Mulher Maravilha de John Byrne, de John Buscema.
Olha isso. E aí o Dr. Destino, ele prega uma peça e faz com que a Mulher Maravilha lute contra o Homem-Aranha, no caso, né? Você vê que a Mulher Maravilha não tem uma cena de destaque aqui no caso, né? Poderia ter tido uma splash page de aparição da Mulher Maravilha, como houve com o Super-Homem no caso, né? Para dar um destaque na personagem, ter uma cena explosiva no caso, né? Faltou isso um pouco. Mas o desenho é maravilhoso. Olha isso. Continuando a história. O Homem-Aranha consegue convencer ela de que ele não é do mal. Aí eles atiram nela. E nisso eles conseguem capturar a Mulher Maravilha. O Homem-Aranha escapa. E nisso eles levam o corpo da Mulher Maravilha para o esconderijo. O Parasita ele derruba um homem, ele mata um homem com um soco, que ele suga todo o poder. E o Dr. Destino começa a comandar tudo, da sua maneira prepotente e arrogante, como soberano, né? Olha isso, olha essa pose, olha a segurança do Dr. Destino, olha a personalidade do personagem, no caso, né? Como um gesticular diz muito sobre o personagem, né? E como o desenho tem que saber passar a mensagem. Continuando as histórias, você percebe que o John Buscema trabalha em pequenos quadros. O Homem-Aranha encontra o Super-Homem aqui. E o Super-Homem entrando. E ele começa a travar um combate com o Dr. Destino. O Parasita chega, o Super-Homem prende o Parasita no caso. E nisso, o Super-Homem usando o Super Sopro, vem um robô do Dr. Destino para lutar com o Super-Homem. Por enquanto só tá dando Super-Homem, né? Nisso o Homem-Aranha aparece. E ele começa a lutar contra o Parasita aqui no caso, né? E nisso o Super-Homem, ele prepara um soco e acaba destroçando o robô. Olha essas linhas trabalhadas aqui, né? Bem impactante, né? Faltou uma onomatopeia, eu acho, aqui, né? Faltou uma onomatopeia. Mas nisso, o Dr. Destino pega uma armadilha no Super-Homem, que cai com a Kryptonita, e o Parasita absorve os poderes do Homem-Aranha. Os cenários aqui de maquinário são espetaculares, né? As cenas aqui, a narrativa é muito boa. Mas, é como eu falei, falta um dinamismo e eu culpo o roteiro por isso. Culpo o roteiro por isso. Seguindo as histórias, o Homem-Aranha joga uma teia para absorver a Kryptonita do Super-Homem. E nisso o Parasita se volta contra o Dr. Destino. Os heróis se libertam. É travado o combate, né? A sequência de narrativa aqui. O Homem-Aranha tenta desarmar uma bomba, no caso. O Super-Homem vai no subterrâneo, segura para que a bomba não exploda. As tomadas, os desenhos de John Buscema são muito belos. Olha isso aqui. Olha essa cena do Dr. Destino. Olha que magnífico, né? É um desenho bonito, um traço limpo, né? E nisso, os Dr. Destino fogem e conseguem chegar na embaixada da Latveria, onde o Super-Homem não tem poder nenhum sobre ele. E aqui temos uma cena de epílogo, onde o Super-Homem, o Clark Kent volta para o Clarim Diário e o Peter Parker volta, o Super-Homem, o Clark Kent volta para o Planeta Diário e o Peter Parker para o Clarim Diário, terminando com essa bela cena do J. Jonah Jameson por John Buscema. É isso, galera. E aí, curtiram o vídeo? Demais, né? Nossa! É como eu falei, a história em si não tem grandes desdobramentos. Eu achei assim que essa história no roteiro deixou a desejar um pouco.
deixou a desejar bastante, na minha opinião. Mas ainda assim, vamos supor, quando lançar, você vai comprar? Quando fizer o lançamento, vou comprar com certeza. E um dos motivos de eu comprar é essa história. Porque você vê o Superman no traço de John Buscema é marcante. E eu quero ter isso num formato maior. Então vale muito a pena sim pela arte de John Buscema e Joe Sinotti. Essa dupla aí não tem como, né? Vamos combinar, né? Vamos para aquele quadro bacana agora? Vamos para aquele quadro aí que está fazendo sucesso? Que a galera tá mandando desenho? Que é a arte dos inscritos? Vamos nessa então, né? Vamos lá! Galera, na arte dos inscritos de hoje, a gente vai conhecer o trabalho de um cara. Esse cara sempre está comentando no canal. Ele é um leitor das antigas, com certeza. E ele tem um traço muito bacana. Ele tem um trabalho fantástico. E eu estou muito feliz em poder estar apresentando o trabalho deste artista para vocês. Então, Edmar Xavier, parabéns pelo seu excepcional trabalho, parabéns pela sua arte, parabéns pelas resenhas que você deixa aqui no canal. E tamo junto. Confira o trabalho de Edmar Xavier. Fantástico, né? Nossa, que traço marcante que tem o Edmar, rapaz. Muito bacana. Só que eu falei que tinha um Hulk Delical aí. O que é o selo Hulk Delical? O selo Hulk Delical é para aquele desenho que tem aquele temperinho diferente, aquele desenho mais elaborado, aquele desenho assim que tem uma pegada bacana. Então, eu separei um dos desenhos do Edmar com o selo Hulk Delical. Dá uma conferida. Edmar, mais uma vez, parabéns. Parabéns pelo seu excepcional trabalho. Sempre que quiser mandar arte aqui, pode mandar, que vai ser uma grande satisfação poder estar mostrando o seu trabalho. É isso aí. Para você que desenha, que de repente gostaria de ver o seu desenho, gostaria que eu divulgasse o seu desenho, no caso, gostaria que de repente eu mostrasse aqui no meu canal, enfim, como uma maneira de incentivar, como uma maneira de divulgar seu trabalho, manda suas artes para o e-mail blackinsector@hotmail.com. Repetindo, blackinsector@hotmail.com. Tá joia? Que eu vou ter o maior prazer em estar mostrando o seu trabalho. Se de repente você tem um filho, um menino, uma menina que desenha e fala, poxa, cara, eu poderia mandar a arte do meu filho, da minha filha aqui? Fica à vontade, o canal aqui está de portas abertas para incentivar e estar divulgando o trabalho desses pequenos artistas também. Então, repetindo, blackinsector@hotmail.com. Mande suas artes nesse e-mail, que eu vou ter o maior prazer de estar divulgando isso no meu canal. Estamos combinados? É isso aí. Galera, agradecendo a todo mundo que está se inscrevendo, está compartilhando, tá joia? Continua acompanhando o canal, continua recomendando, dando o like, que é muito importante. E até o próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu!